Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, bom dia. A gente vai falar hoje do capítulo 2 do livro do Lucas. O capítulo 2, pessoal, ele trata de medição de segmentos. Tá? Na aula passada, a gente começou com axiomas de incidência e ordem. Tá? E agora a gente vai começar a medir coisas. Por que isso é importante? Isso é importante para você começar a ter estrutura. As coisas a gente está com um plano e a gente só tem 3 axiomas. 5 axiomas, né, de medição e de incidência. A gente tem que ter mais coisa para começar a trabalhar. Tá? E vão ser 3 axiomas sobre medição de segmentos. Tá? E vamos lá. Bom, todo mundo aqui sabe usar uma régua, vocês sabem como medir coisas. Se eu pedir a vocês para medir, sei lá, o comprimento de qualquer coisa, se você lhe der uma régua ou uma trena, você é capaz de medir, você sabe fazer essa medição. E que a gente vai usar essa noção para começar a desenvolver mais estrutura, tá? Okay? Bom, vocês sabem que o instrumento mais usado para medir é a régua, tá? Não vou falar sobre uso de régua, tá? Vamos direto para os axiomas, ok? Então, o primeiro axioma, pessoal, diz o seguinte: a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero. E esse número é zero somente se os pontos são coincidentes. O que é que esse axioma está dizendo, pessoal? Vou fazer aqui. Então, imagine que você tem aqui um ponto A e aqui um ponto B. O axioma, 2 pontos do plano. O axioma está dizendo que a esse par de pontos eu posso associar um número real maior ou igual a zero. Que número vai ser? Esse número, pessoal, que a gente vai chamar de comprimento do segmento. Porque a gente sabe que entre 2 pontos passa uma única reta, um axioma, e o conjunto dos pontos dessa reta, que passa por AB, que estão entre A e B, é o que a gente chama de segmento ligando A a B. Então, o número real que eu vou associar a esse par de números vai ser exatamente o comprimento desse segmento, que a gente vai denotar em geral assim. Tá? Okay? Esse aqui é o comprimento do segmento AB, ok? Comprimento ou distância entre os pontos, tá? Ok? Aqui a gente não vai se preocupar, pessoal, com unidade de medida. Se eu disser que o segmento AB mede 5, eu não estou preocupado aqui se ele mede 5 metros, 5 centímetros, 5 quilômetros ou 5 anos 2. Tá? Eu estou interessado no número. Então vamos dizer que ele mede 5 unidades de comprimento. A gente não vai, em geral, se ater com essas minúcias. Em alguns exercícios, problemas de uso centímetro para alguma coisa, mas em geral eu não vou me ater a essas unidades de medida não, ok? Alguma pergunta, pessoal? Então vamos para o segundo axioma. O segundo axioma é um pouquinho mais sutil, tem algumas coisinhas aqui. O segundo axioma de medição diz o seguinte: os pontos de uma reta podem ser colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. O que é que esse axioma está dizendo, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que eu consigo relacionar todos os pontos da reta, dado uma reta qualquer do plano. Eu consigo relacionar cada ponto dessa reta com um número real e somente com um número real. Tá?
É isso que significa uma correspondência biunívoca. Uma correspondência, lembra lá dos conjuntos. Correspondência biunívoca entre dois conjuntos é que a cada elemento de um conjunto eu associo um e somente um elemento do outro conjunto. Tá? Okay? Isso aqui é uma correspondência biunívoca. E como é que é feito isso? Bom, não tem a ideia vai ser basicamente o seguinte: imagina que você tem aqui uma reta, R, tá? Como é que você vai associar? Você tem aqui a reta R e tem aqui o conjunto dos números reais. Como é que você faz essa associação? Você vai escolher um ponto aqui, depois a gente vai falar com mais detalhes disso, tá? Mas grosso modo seria isso. Você escolhe um ponto qualquer da reta, diz que esse ponto aqui é o zero, corresponde ao número zero. Aí você escolhe, bom, esse ponto aqui ele determina duas semirretas, tá? Essa semirreta aqui, digamos, e essa semirreta aqui, ok? Digamos que aqui seja um ponto A e aqui um ponto B. Então, essa reta R determina, uma vez que você escolheu o ponto zero aqui, um ponto para corresponder ao zero, você marca aqui um ponto A e um ponto B, de tal forma que esse ponto aqui, esse ponto zero, esteja entre o ponto A e o ponto B. Então, você tem duas semirretas, semirreta OA e semirreta OB, tá? Você escolhe uma delas para ser, digamos assim, para ser o sentido positivo, e a outra vai ser o negativo. Então, para cada ponto dessa semirreta aqui, para cada ponto da reta, você mede a distância, chama esse ponto aqui de x. Você mede a distância, essa distânciazinha aqui, desse segmento, x. Tá? Se o x estiver na semirreta OA, você associa ao x esse comprimento aqui. Se o x estiver aqui, na semirreta OB, você associa esse comprimento, mas com um sinal menos. Tá? Basicamente isso. Ok? Alguma pergunta? Aqui no texto eu acho que não ficou tão bem esclarecido. E isso aqui, no caso aqui, digamos que você tem aqui um ponto Y. Aqui. Aí você vai medir aqui. Você vai medir segmento OY. Só que como ele está na semirreta OB, eu vou associar ao X, eu estou associando o OX. Ao Y, pessoal, eu vou associar a medida do segmento OY, só que como ele está, vamos dizer assim, à esquerda do O, como ele está na semirreta que eu escolhi para ser o sentido negativo, ele vai ter que aparecer com um sinal menos. Por que a gente tem que fazer isso? Se você não fizer isso, você não tem correspondência biunívoca, primeiro porque você não vai ter números negativos, você não vai associar números negativos, e aí você perde o fato de ser biunívoco, porque cada ponto da reta tem que corresponder a um número real, e cada número real tem que corresponder a um ponto da reta. Então, digamos que você queira, sabe onde é que está o menos 5 aqui? Nessa reta? É só você, a partir como é um menos 5, onde é que eu vou escrever assim, entre aspas, tá? Onde é que você quer para dizer onde é que o menos 5 está nessa reta R? O que é que você faz? Como ele é menos, você sabe que ele tem que estar associado com um ponto que está na semirreta OB. Então basta a partir do O, você andar na semirreta OB, comprimento de 5 unidades. Tá? E aí você marca aqui um ponto, vou chamar aqui de Z. Digamos que essa distância aqui, OZ,
A distância de O até Z é 5, mas ele está associado a um menos 5 por essa correspondência biunívoca, tá? Aqui tem essa sutileza, tá? Comprimento de segmentos, pessoal, ele é sempre maior ou igual a zero. Não existe distância negativa. Uma distância, ela é zero se somente se você está medindo a distância de um ponto para ele mesmo. Se você está medindo a distância entre dois pontos diferentes, essa distância é positiva, tá? Tem essa distinção entre distância, ó, a todo par de pontos corresponde a um número maior ou igual a zero. Só que esta correspondência biunívoca que ele fala aqui, essa correspondência biunívoca, ela é com todos os números, tá? Com todos os números reais. E esse número aqui, o comprimento desse segmento com sinal positivo ou negativo, é o que ele vai chamar de coordenada do ponto, tá? Ok? Perguntas? Dúvidas? Se tiverem, perguntem, por favor. Então, pessoal, aqui tem algumas sutilezas, algumas coisas. Eu não vou nem me ater muito às demonstrações hoje, tá? Os mais comentários são só 2 resultados. Eu quero, para nós o importante é entender bem essa questão da associação da reta com números reais, tá? E ver os axiomas. A proposição são coisas simples, bem simples de vocês entenderem, tá? Ok? Então, de novo, não façam confusão. Distância é sempre maior ou igual a zero. A coordenada, não. A coordenada pode ser positiva, zero ou negativa. Ok? Cuidado com essa, para não fazer confusão com isso. Bom, e claro que quando você tem, uma vez que você fixou, você tem essa correspondência aqui. Deixa eu fazer outra reta aqui. Uma vez que você, imagina aqui de novo a reta R. Aí você fixou aqui, você fez a correspondência com os números reais, ou seja, você marcou um cara aqui para corresponder ao zero, e a partir dele você vai medir as distâncias. Então, se você tiver um ponto de coordenadas A e um ponto de coordenada B, aqui é um ponto A. Lembrando que pontos eu vou denotar por letras latinas maiúsculas e retas por letras latinas minúsculas, e valores, números reais por letras latinas minúsculas também. Então, imagina que você tem aqui um ponto de coordenada A e um ponto aqui de coordenada B. A distância desse ponto A até o ponto B é o comprimento desse segmento. E quem é o comprimento desse segmento? Como é que você mede? Essa medida é dada por esse número aqui, ó, pelo módulo da diferença entre eles dois. Por que tem que ser o módulo? Porque se você não tiver o módulo, pessoal, isso aqui pode dar menor que zero. Tá? Imagine que aqui é, sei lá, que aqui é o menos 2 e aqui é o 3. Né? Que essa coordenada A é igual a menos 2 e a coordenada B é 3. A distância entre eles, o comprimento desse segmento aqui vai ser o módulo de 3 menos 2, que é o módulo de 3 menos com menos dá mais, 3 mais 2, dá um módulo de 5, que é 5. E se você fizer, mas eu não quero fazer B menos A, eu quero fazer A menos B. Como está dentro do módulo, não tem problema. Se você fizer A menos B, você vai fazer menos 2 menos 3. Eu estou fazendo agora esse menos esse. Isso aqui dá um módulo de menos 5. O módulo de menos 5 é igual a 5. E 5 é igual a 5. Então, como você está colocando esse módulo aqui, tanto faz você fazer A menos B ou B menos A. Mas é importante, quando você vai medir distância,
comprimento de segmentos, colocar um módulo, tá? Quando você está trabalhando com coordenadas. Ok? Vocês já estudaram, pessoal, função módulo? Vocês sabem trabalhar com módulos de números reais? Vocês conhecem? Vocês sabem definir essa função módulo? O que é que significa o módulo de um número? Não, professor, não sei muito bem, dá para explicar? O módulo, pessoal, ele, sendo bem sucinto, o módulo de um número real, ele é uma função, tá? Vou fazer aqui um parêntese aqui. Vou fazer aqui um parêntese para falar. O módulo, pessoal, de um número real, x, ele é definido da seguinte forma. Ele é o próprio número, se o x é maior, se o x, eu até me atrapalhei aqui, só um minuto. Deixa eu apagar aqui. O módulo de um número x é o próprio x se o x for maior ou igual a zero e é menos x se o x é menor que zero. O que isso quer dizer, pessoal? Tá meio feio aqui a escrita, mas tudo bem. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem um número real, você quer saber o módulo dele, o módulo ou valor absoluto, é a mesma coisa, são sinônimos, você faz o seguinte, você olha o número, tá, digamos 7, que é um módulo de 7. O 7 é maior que zero, pessoal? É, né? 7 é maior ou igual a zero. Então, o módulo de 7 é 7. Que é o módulo de menos 1. O módulo de menos 1, pessoal, menos 1 é menor que zero, né? Então, o módulo de menos 1, por definição, é menos ele. É menos 1, que é 1. Ok? Ou seja, no fim das contas, pessoal, o módulo de um número é um número sem sinal. Se o número for positivo, é ele mesmo. Se for negativo, você tira o menos. Ok? Então, o módulo de menos 1 é 1. Ok? Então, um módulo de qualquer número é ele positivo, né, professor? Sim, Pronto, ok. a menos que ele seja o zero. E aí o módulo de zero é zero. O zero ele não tem sinal. Tá? Mas basicamente é isso. O módulo de um número não nulo é um número positivo. Você pode dizer assim, para facilitar. Ok? Então, sobre módulo, quando vocês estão fazendo uma matemática elementar, né? O Zito vai falar dessa função para vocês. É uma das funções que ele vai falar no curso, tá? Então vamos aqui para o axioma 3. Pessoal. Nas demonstrações vão aparecer umas propriedades de módulo, eu vou comentar, próximo aula eu faço com mais detalhes, eu quero que vocês dêem uma lida sobre função módulo, tá? Porque tem coisas que senão não vai ficar claro. Mas enfim. Então o terceiro axioma diz o seguinte, se você tem um ponto C entre A e B, então a medida do segmento AC com a medida do segmento BC, desculpa, eu tive um segue. A medida do segmento AC mais a medida do segmento CB é a medida do segmento AB. O que é que está dizendo? Está dizendo só isso aqui, pessoal. Se você tem aqui, ó, reta, assim tem aqui o ponto A, ponto B, e aqui um ponto C. Esse ponto C está entre A e B, ok? O que o axioma está dizendo é simplesmente que esse pedaço mais esse pedaço é igual a esse pedaço todo. Só isso.
Ok? É isso que está dizendo o axioma. Entendido? E uma vez que você tem esses axiomas, pessoal, e você pode falar de relação de ordem na reta. O que é uma relação de ordem, pessoal? Uma relação de ordem, como o próprio nome diz, é você ordenar um conjunto. É você dizer quem vem primeiro, quem vem antes de quem. Por exemplo, no conjunto dos alunos de geometria euclidiana 1, vocês têm uma ordem, a ordem alfabética. A lista de presença, com o nome de vocês, está em ordem alfabética. Né? Poderia ser por ordem de matrícula? Poderia. Poderia ser por ordem de altura? Poderia. Mas, por ordem de altura, não seria muito prático. A ordem alfabética é mais interessante para os propósitos burocráticos. Né? Mas, enfim, ordem, pessoal, você estabelecer uma ordem num conjunto é você dizer quem vem antes de quem. E a gente faz isso o tempo todo. Quando você quer organizar qualquer conjunto de dados, qualquer conjunto, você coloca uma ordem. Né? Por exemplo, se você vai ao banco resolver alguma coisa, como é que é a ordem de atendimento? Não é por ordem de chegada? Né? Excluindo prioridades, então não vamos entrar nesses minúcias. É a ordem de chegada. Tá? Se você chegar num supermercado para fazer uma compra, você vai para o caixa, quem é atendido primeiro é quem chegou primeiro. Não é por nome, não é por altura, não é por quem chegou primeiro. Você tem uma relação de ordem. Aqui a gente pode fazer uma coisa parecida. E como é que a gente faz isso? A gente vai estabelecer uma relação de ordem na reta, pessoal, usando a relação de ordem dos números reais. E quem é que dá a relação de ordem nos reais? Esta relação aqui, menor que, perdão. Tá? Esse conceito de relação de ordem é um conceito bem geral, tá? Obviamente não vou entrar nessas minúcias de relação de ordem. Isso é assunto para teoria dos conjuntos, é bem mais abrangente. O que vai importar para a gente aqui é a questão da ordem dos reais. É você decidir quando dados dois números, quando é que um é maior que o outro. Isso é uma coisa fácil de fazer, não é? Se eu disser dois números para vocês, vocês conseguem me dizer quem é maior que quem. Não conseguem? Por exemplo, 2 e 7. Quem é maior? 7. 7. Se for 2020 e 2021. 2021. Em geral, dados quaisquer dois números, a gente consegue dizer quem é maior que quem. Tá? Isso não é dificuldade, não. Né? Então, a gente vai usar essa relação de ordem. Okay? Então, a proposição 2.1 vai dizer o seguinte, que numa semirreta, se você tem um segmento AC, de tal forma que o comprimento do segmento AC é menor que o comprimento do segmento AB, esse aqui é o comprimento do segmento AC, comprimento do segmento AB. Isso aqui são dois números, tá? Então, se o comprimento de AC é menor que o comprimento de AB, o ponto C está entre A e B. Então, o que é que o Lucas está nos dizendo aqui? Vou fazer em azul agora. Você está aqui com uma semirreta, uma origem A, ok? E ele está dizendo, você tem aqui uma semirreta AB. Então você tem aqui a origem A e tem aqui um ponto B. Nessa semirreta aqui, você tem um certo ponto C, de tal forma que o ponto C, deixa eu botar aqui vermelho. Bom, o ponto C, ele vai estar aqui ou aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, que se o comprimento desse segmento aqui,
se esse comprimento aqui... Só um minuto. Tem gente entrando, pedindo para entrar ainda na sala. Ok. O que a proposição está dizendo é que se o comprimento AC for menor que o comprimento AB, ou seja, se esse segmento tiver comprimento menor que esse, é que eu não estou fazendo em cima da reta para não ficar visualmente muito poluído, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui de lado. Mas os segmentos estão aqui na semi-reta, tá, pessoal? Estou desenhando aqui de lado só para não ficar muito cheio aqui. Então, o que a proposição está dizendo é que se o segmento AC tiver comprimento menor que o segmento AB, então o ponto C não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Entre A e B. Ok? Aí vocês vão me dizer, não, mas é óbvio, né? É lógico que tá. Olha no desenho. Bom, então ele disse, o desenho não prova nada. E como é que você argumenta? Aqui, pessoal, lembra da definição de semirreta? O que é uma semirreta com origem, uma semirreta AB, com origem A? Tá? Ela é formada pelo segmento AB e pelos pontos da reta que contém o segmento AB, pelos pontos C da reta que contém o segmento AB, de tal forma que o B está entre A e C. Revejam a definição de semirreta. Então, a semirreta é isso aqui, ó. Você tem aqui o ponto A, você tem aqui o ponto B. O que é essa semirreta? Ela é formada pelo segmento AB e pelos pontos da reta que contém segmento, de tal forma que B está entre A e C. Pelos pontos C da reta. Esse segmento está contido numa reta, a gente sabe disso, e então essa semirreta vai ter segmento AB mais os pontos C da reta que contém a B, de tal forma que o B está entre A e C. Pessoal, é só usar a definição e a prova sai quase que imediatamente. Ó, o ponto A não pode estar entre B e C. Na verdade, pela própria definição de semirreta, a gente sabe lá dos axiomas de ordem, que dados os três pontos A, B e C, ou A está entre B e C, ou B está entre A e C, ou C está entre A e B. Você só tem essas três possibilidades. Uma delas não pode ocorrer exatamente pela definição de semirreta. Tá? O ponto A não pode estar entre B e C por definição, pela definição de semirreta. Ele tem que ser a origem, todo mundo tem que... Ele não pode estar entre alguém. Tá? Por quê? Porque ele é a origem da semirreta AB. Ok? Então você só tem duas possibilidades. Ou C está aqui, ou C está aqui. Ou C está entre A e B, ou C está entre B e C. Só que o que é que diz? Então suponha que o ponto B tivesse entre A e C. Então suponha que a situação é essa aqui. Suponha que o ponto C está aqui. O que é que diz o axioma, esse axioma 3 aqui? Que se o ponto B está entre A e C, ele diz que o segmento AB mais BC é igual a C. Isso aqui é o que está dito no axioma, tá? Ok? Esse axiomazinho aqui, ó. E aqui, pessoal, só uma observação. Tanto faz eu botar BC ou CB, tá? Em termos de comprimento, tanto faz você medir a distância de B para C como de C para B. Ok? Ora, pessoal, só que se AB mais BC é igual a AC, isso aqui, eu sei que esse número aqui é maior que zero.
Aqui os pontos são distintos, tá? Então esses comprimentos são todos positivos. Esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, a soma deles, obviamente, é positiva. Ora, pessoal, se eu estou somando esse camarada aqui com alguma coisa positiva e está dando esse aqui, então daqui, se propriedade de números reais, tá? Então a gente conclui o quê? Que o AB é menor que o AC. Aqui a gente está supondo que o B está entre A e C, tá? Se o B estiver entre A e C, então vale isso aqui. Então a gente concluiu o quê? Que o AB é menor que o AC. Só que qual a nossa hipótese, pessoal? A hipótese é que esse cara que é menor que esse. Ora, eu estou supondo uma coisa, a minha hipótese inicial é esta aqui. Ok? Aí eu estou supondo que isso aqui é verdade e estou chegando numa contradição. Estou chegando que um número é menor que esse, é menor que esse, e terminando que, na verdade, esse aqui é menor que esse. Um número pode ser menor e maior que o outro ao mesmo tempo? Não. Então, isso aqui é um absurdo. Portanto, o ponto B não pode estar entre A e C. Então, só resta uma possibilidade. O C está entre A e B. Ok? Perguntas? Não sei se ficou claro para vocês. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Comentários? Bom, então, explicar o axioma 3. Explicar... Qual é a sua dúvida sobre o axioma 3? Explico, mas seja mais específico. Qual foi a dúvida com o axioma 3? Você não entendeu o axioma, é isso? Ó, o axioma 3, o que é que ele está dizendo? Deixa eu fazer aqui de novo. Vou fazer em azul aqui agora. Eu estou aqui com uma reta. Tem aqui um ponto A. Aqui um ponto B. O axioma 3 está dizendo que se eu tenho um ponto C entre A e B, ou seja, se o ponto C está aqui, o axioma está dizendo simplesmente que esse comprimento aqui, isso aqui é numa reta, tá, pessoal? Que esse comprimento mais esse outro comprimento aqui dá o comprimento total de A até B. Imagina que você está numa reta, você tá que você está, sei lá, imagina que você está numa quadra, você está na lateral de uma quadra, então você tem a linha, tem a divisória da quadra aqui, tá? O que aí imagina que você está aqui no comecinho da quadra, na quina, na esquina aqui da quadra. Você vai caminhar em direção ao centro, pela lateral, tá? Você vai seguir só pela linha lateral. O que você não está dizendo, basicamente? Então você tem, imagina no campo de futebol, você tem uma bandeira de escanteio, você tem um meio de campo, você tem outra bandeira de escanteio, na mesma lateral. O que o axioma está dizendo é que a distância de uma bandeira de escanteio à outra é a distância de uma bandeira até o centro do campo, o centro que eu digo aqui, pessoal, na linha lateral, tá? Mais a distância desse centro até outra bandeira. Okay? É só isso que o axioma diz, ó. Imagina que o A aqui é uma bandeira de escanteio, o B é outra bandeira de escanteio, e o C aqui é a lateral do campo, tá? Deixa eu fazer outro desenho aqui, acho que fica melhor. Vamos... Mas é isso, que você, para andar numa reta, a soma total do que você anda
é a soma dos pedaços que você... Então, imagine que você está aqui, ó. Você está aqui... Você tem aqui o campo, tal, não sei o que. Aí você tem... Imagine que você está aqui nessa marca de escanteio aqui. Você tem outra bandeira de escanteio aqui. O que o axioma... Imagine que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E você tem aqui o ponto C. Então, imagina que o sujeito roubou a bola aqui, o sujeito pegou a bola aqui, o lateral, e ele vai correr aqui para o lateral. O que o axioma diz, pessoal, é que para ele correr de A até B, a distância que ele corre aqui pela lateral de A até B é esse pedaço que ele corre de A até C, mais o pedaço que ele corre de C até B. Certo? É só isso que está dizendo. Ficou mais claro agora? Aqui a gente está só numa reta, tá? A gente não está fazendo indo aqui para cá, é só aqui, ó, é só nessa lateral aqui. Só na reta. Ok? Ficou mais claro agora? Ok, então vamos lá. E aí, sobre a proposição? Aqui, pessoal, aqui nessa proposição 2.1, a gente tem um argumento tipo prova por absurdo, ou prova por contradição. Como é que funciona isso? Você quer provar que um determinado resultado é verdadeiro. Tá? Então você tem nas suas hipóteses, você supõe que alguma coisa é falsa e chega no absurdo, e chega numa contradição. Do tipo, por exemplo aqui, você tinha que um comprimento era menor que o outro e depois está concluindo que o que era menor agora é maior. Tá? Coisas desse tipo. Essas demonstrações, pessoal, demonstração para o absurdo vai aparecer com muita frequência aqui, então vocês vão se habituar rapidamente com ela. Sobre tipos de demonstração, eu recomendo que vocês leiam aquele material que eu mandei do Daniel Cordeiro, do professor Daniel Cordeiro, tá? Tem muita coisa interessante ali. Depois, o melhor seria adquirir o livro, tá? O livro tem bem mais coisa, mas um livro um pouquinho caro, não é caro, né? Mas você despender dinheiro, enfim. Mas aquele que eu mandei para vocês já ajuda. Mas quem puder comprar o livro depois, compra. Então, agora vamos aqui para o teorema, tá? De novo, peço que vocês, se vocês já não leram, eu pedi para vocês lerem o capítulo 2, né, como atividade semana passada. Leiam de novo, tá? Leiam novamente, que é para a gente tirar as dúvidas de vocês. É importante, pessoal, que vocês, se possível, leiam o capítulo antes e depois da aula leiam de novo. Assistam a aula de novo, leiam o capítulo de novo, que é para dirimir as dúvidas de vocês. Se for o caso, se ainda tiver dúvida, perguntar, ou na próxima aula, ou mandar no Classroom, ou por e-mail, ou WhatsApp, enfim. Mas não acumulem dúvidas, né? E, de novo, como eu falei, isso aqui é um trabalho constante. Isso aqui que eu falo, matemática é um trabalho constante, é um trabalho que tem que ser feito todo dia. Não funciona estudar de véspera, vou deixar para lá. Não, vi o professor explicando, entendi, pronto. Não é suficiente. Tá? Enfim. Então vamos aqui para o teorema. Você tem 3 pontos, A, B e C, na mesma reta. Então, você está com essa situação aqui. Deixa eu apagar aqui de novo. Vou fazer a retinha aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos aqui. Então vamos lá. Então você tem aqui uma reta. Aí você tem pontos A, B e C. Eu não vou marcar ainda porque eu tenho que ver o que é que ele pede.
Então, você tem pontos A, B e C numa mesma reta, e as coordenadas dos pontos A, B e C são A, B e C. Aí diz que o ponto C está entre A e B, se só se o número C está entre A e B. Então, você tem aqui o ponto A, você tem aqui o ponto B, tá? Aí diz, o ponto C está entre A e B, se só se o número C está entre A e B. O que está dizendo, pessoal? Vocês entendem o que quer dizer esse se e só se? Isso aqui, pessoal, esse tipo de resultado é o tipo de resultado que diz que, na verdade, valem duas coisas. Ele está dizendo que o resultado, você tem o que a gente chama de condição necessária e suficiente. Então, na prova, você tem duas coisas para fazer, tá? Aqui, ó, a primeira coisa, você vai supor que o ponto C está entre A e B, vamos supor que o ponto C está aqui. Aí você vai mostrar que a coordenada A é menor que a coordenada C, é menor que a coordenada B, e depois você vai mostrar que se a coordenada A for menor que a C, for menor que a B, então vale que o ponto C está entre A e B. São duas coisas para fazer. Ok? Então, a demonstração é simples, né? Bom, então, como são duas coisas para fazer, eu vou supor inicialmente que o ponto C está entre A e B. Aqui, ó. Se o ponto C está entre A e B, pelo axioma 3, você tem que o AC mais CB é igual a AB. Bora. Ok? Esse aqui é o axioma 3. Axioma 3. Só que o que é que significa isso aqui? Significa, lembra que eu falei de coordenadas, né? Quando você tem dois pontos, tá bem aqui, ó. Se o ponto A tem coordenada A e o ponto B tem coordenada B, o comprimento do segmento é o módulo da diferença entre as coordenadas. Então, tem aqui, ó. O segmento AC, esse comprimento aqui, ele é um módulo de C menos A, mais o comprimento desse segmento aqui é um módulo de B menos C. Ele sempre vai usar essa regra aqui, a coordenada desse menos a desse. Desse menos esse. Ó. Então, C menos A, B menos C, igual a B menos A. Aliás, aqui está ao contrário. Mas enfim. Ok? Aqui, pessoal, é só o axioma 3, tá? Só que, vamos dizer assim, escrito em coordenadas. Então, o que é que acontece? Eu quero mostrar, eu estou supondo essa situação aqui, eu estou supondo que o ponto C está entre A e B, e supondo isso, eu obtive isso. Só que eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que A é menor que C, que é menor que B. Como é que a gente faz? Tá? Bom, você tem dois casos. Observe que eu não tenho relação nenhuma entre A e B. Eu não sei quem é o maior dos dois. Então, eu tenho que considerar dois casos. Um caso em que o A é menor que o B, e outro caso, que é totalmente análogo, em que o B é menor que o A. Então, vamos para essa igualdade aqui. Ó. O que é que está acontecendo aqui? É aquela história que eu falei aqui. Ó. Se você está somando dois números positivos, e o resultado é um número positivo. Então, pessoal, cada uma dessas parcelas aqui, tanto esse camarada é menor que esse, como esse é menor que esse. Tá? Se eu estou somando dois números positivos, o resultado é um terceiro número positivo, e é claro que cada uma das parcelas da soma é menor do que a soma. É isso que a gente está usando aqui, ó. Essa parcela da soma é menor que a soma, e esta outra parcela da soma é menor do que a soma total, ok? É só isso que está sendo dito, ó. Isso não fica muito borrado. Ok? É só isso que está sendo dito aqui. Aqui, pessoal, é importante, aqui a gente vai ter que usar a propriedade dos
do módulo de um número, tá? O que é que a gente tem? A gente sabe que um módulo... Em preto. A gente sabe que um módulo de C menos A é menor do que o módulo de A menos B, tá? Ok? Por quê? Porque esse aqui é uma parcela da soma e esse aqui é a soma total. Só que o que aparece, ó, B menos A. Por que que aparece isso aqui? Como eu estou supondo que A é menor que B, eu estou supondo aqui que A é menor que B. Então esse número aqui, ó, A menos B, ele é negativo. Então o módulo dele é menos ele. Isso aqui é menos A menos B, que é igual menos com mais dá menos com menos dá mais, isso aqui fica B menos A. É por isso que fica isso aqui. Da mesma forma, o módulo de B menos C vai ser menor que esse camarada, vai ser a mesma coisa, vai ser menor que B menos A. Ok? É por isso que aparece isso, é por isso que sumiu o módulo aqui, ó. Aqui era módulo de A menos B, aqui ficou B menos A. Por causa da propriedade de módulo de números reais. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem que usar o seguinte resultado. Isso aqui vale para quaisquer números reais, tá? Vou escrever agora. Um módulo de um número x é menor que o número y. Isso aqui é a mesma coisa, é equivalente. Isso aqui ocorre se somente se acontece isso aqui. Se o x for menor que y e maior que menos y. Tá? Ele está usando esse fato aqui, ó. Módulo de C menos A é menor que B menos A, então C menos A. Aqui basta substituir o x por C menos A e o B menos A por Y. Só que aqui está usando só essa parte aqui. Então ele está concluindo que C menos A é menor que B menos A e, portanto, B é menor que C. Desculpe. Desculpe. C menos A é menor que B menos A. Aqui você usa a lei do corte, portanto, C é menor que B. Aqui você corta o A. E B menos C é menor que B menos A. Você corta o B. Então você tem que menos C é menor que menos A, que é a mesma coisa que dizer que o A é menor que C. Ou seja, a gente concluiu que o C é menor que o B e que o A é menor que C. Portanto, a gente provou isso aqui. Ok? O segundo caso é a mesma coisa, tá? Só que agora você vai supor que que o B é menor que A. Se o B é menor que A, pessoal, então isso aqui, não, o segundo caso, se o B é menor que A, eu vou só escrever aqui, vou deixar como... Tentem fazer esse segundo caso aqui, tá? Aí a gente comenta a próxima. Mas vou deixar como atividade para vocês, eu quero receber isso aqui próxima semana, tá? Essa atividade aqui, provar o caso em que B é menor que A. Vou só fazer a observação que se B é menor que A, pessoal, nesse caso aqui, o módulo de... Ele colocou A menos B, né? O módulo de A menos B, nesse caso, como o B é menor que A menos B é positivo, então esse aqui é A menos B. Então vocês vão usar isso aqui. Tá? Mas fica como exercício, fica como atividade para a próxima semana. Ok? Perguntas, pessoal? Então, eu não vou fazer agora. Então, observe o seguinte. A gente provou o quê? Que se o C está entre A e B, então vale isso aqui. São dois casos, então. Agora a gente tem que fazer a volta.
Agora a gente vai supor que o C está entre A e B. O que é que significa isso? Significa, agora a gente está supondo isso aqui. A gente está supondo que isso é verdade e queremos mostrar que esse ponto está entre A e B. Tá? Ok? Aqui eu vou pedir para vocês darem uma lida sobre o módulo de números reais, para a gente poder comentar isso aqui. Tá? Eu vou fazer a demonstração na próxima aula. Tá? Tentem fazer o segundo caso. Tentem ler isso aqui, mas para entender isso aqui, vocês têm que ler antes sobre o módulo de número, propriedades do módulo, números reais. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Mas eu quero que vocês leiam antes, senão você vai ficar meio boiando aqui as coisas. Bom, vamos para a gente encerrar hoje. Esse teorema é um pouco longo, eu vou deixar para a próxima aula também. A gente vai definir ponto médio de um segmento, pessoal. Ponto médio é um ponto... se você tem um segmento AB, o ponto médio, como o próprio nome diz, é o centro, vamos dizer assim, o centro do segmento, é o ponto do meio. Em termos de coordenadas, que é o que vai dizer o teorema, ele é o ponto cuja coordenada é a média aritmética das coordenadas. Tá? Ponto médio no segmento, vocês conhecem lá da geometria analítica, é isso. E só uma definiçãozinha para a gente encerrar, fazer os comentários finais. Aqui no fim do capítulo ele define círculo. Tá? Um círculo de centro A e raio R é um conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância de A. A gente vai comentar isso depois, isso aqui vai ser bem importante. Tá ok? Perguntas, pessoal? Parece que ficou meio um monte de conta e tal, mas não é tão terrível quanto parece, não, tá? Vou parar a gravação agora, ok? E quero conversar um pouquinho.